Então vamos ver no tópico 1, no Antigo Testamento. No pacto com Noé e na lei de Moisés, a pena de morte aparece como punição retributiva, sangue por sangue e vida por vida, como está em Gênesis 9:6, Êxodo 21:23. Um dos propósitos era punir com a morte o culpado por assassinato premeditado, Êxodo 21:12. Essa prescrição não contraria o sexto mandamento, pois o verbo hebraico hassat, aí presente na expressão não matarás, exemplo, Êxodo 20:13, significa não assassinarás, isto é, proíbe efetivamente o homicídio doloso ou qualificado. Então, ao indivíduo era proibido matar, e quando alguém matava, a lei exigia que o Estado fizesse justiça. Para o devido processo legal, ao menos 2 testemunhas eram requeridas para a efetivação do processo. Deuteronômio 17:6. Assim, a morte do homicida era vista como justiça contra a impunidade. Porém, havia exceções. Quando Davi adulterou e premeditou a morte de Urias, a pena não foi aplicada ao monarca, segundo Samuel 11, 3, 4, 15, 12 e 13. Nesse caso, Deus tratou pessoalmente do pecado do rei, segundo o livro de Samuel 12, 10 a 12. Então, é uma coisa interessante, porque Caim matou Abel. Começou logo aí. Mas Deus não o matou. Então, veja só. Somente Deus pode decidir se vai ser aplicada a pena capital ou não. Então, existem pessoas que morreram no Antigo Testamento, milhares. Deus aplicou a pena máxima. Aplicou. Mas ele pode. Os homens é que não podem. Olha bem, Deus era rei de Israel. Era Deus que governava. Se você estudar sobre isso, você vai ver claramente isso. Então, o rei de Israel era Deus. Tanto é que Samuel, quando foi falar que o povo estava querendo um rei, Deus disse: eles não estão desprezando vocês, estão desprezando a mim. Não querem que eu governe sobre eles. Não querem que eu seja rei sobre eles. Então, Deus era o rei, ele que governava. O governo de Deus é uma teocracia, nunca foi monarquia. Mas como o povo pediu um rei, Deus concedeu. Então, eles deixaram de ter um rei sobre eles, que era Deus, para ter um rei, um ser humano. E Deus não deu ao rei o poder de matar ou não uma pessoa. Todos que fizeram isso, fizeram porque eles determinaram isso, não porque Deus determinou. Então você vai dizer, mas quantas pessoas foram mortas por ordem de Deus? Sim, Deus que determinou. Os inimigos de Israel eram inimigos, tinham que ser desapossados da terra, e Deus ordenou a morte deles. Para nós tem um significado espiritual hoje. São o quê? Nós vamos tirar, vamos resistir a Satanás, vamos destruir o exército de Satanás. A Bíblia diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então nós lutamos contra demônios, não contra pessoas, não contra carne e sangue. No Antigo Testamento era literal, era contra pessoas. As pessoas eram os inimigos de Israel. Nós, os nossos inimigos são Satanás e seus demônios. Nós amamos as pessoas, oramos por elas, né? Nossos inimigos, nós oramos por eles, abençoamos eles. Nós não podemos matá-los, nem desejar a morte deles. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou amor. Na hora de morrer na cruz, ele, olhando para os seus algozes, aqueles que o condenaram, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não disse: Deus, mata-os. Não. Então não cabe ao cristão desejar a morte de ninguém e nem matar ninguém. E nós temos aí um caso interessante na Bíblia sobre aí eutanásia e sobre aí a pena capital. Por exemplo, lá então, no caso de Saul. Pelo que nós podemos entender, se você ler corretamente, estudar corretamente a passagem aí do segundo livro de Samuel, você vai ver que Saul estava numa guerra com seus filhos e ele então está já com câimbras, quase à morte, e seu filho Jonatas tinha morrido, e ele então, pelo que tudo indica, ele se joga sobre a espada. Ele pediu ao seu pajem de armas para o matar e o pajem não obedeceu. Então ele se joga sobre a sua espada. O pajem, pensando que ele estava morto, se mata
então comete suicídio, na verdade. Saul, então, ferido, pelo que indica, ele pegou a lança e se escorava na lança para não cair, mas já estava ferido, porque ele se feriu para se matar, mas não conseguiu se matar. Então vem o amalequita e ele pede para o amalequita o matar. Se fosse um filisteu, se fosse um inimigo, ele não faria isso, porque o inimigo estaria matando. Mas ele pede alguém que nem estava participando da guerra. Então, ele pede para esse amalequita o matar. O amalequita o mata. Isso aí o que? É uma eutanásia. O amalequita está fazendo uma eutanásia. Alguém que estava morrendo, e ele vai dizer para Davi que Saul não escaparia, estava ferido, ia morrer mesmo. Então, ele fez um ato aí de uma eutanásia. Ele ajudou Saul a morrer. Ele ficou com dó de Saul e ajudou Saul a morrer, porque senão os inimigos iriam matar Saul, se vangloriar por isso, arrancariam sua cabeça e tudo, e mostrariam para todo mundo dizendo, e eles mataram. Mas quem matou então foi o amalequita. Então aí é um caso de eutanásia. E quando esse amalequita vai a Davi contar o que tinha feito, o que tinha acontecido, Davi manda matar esse amalequita, porque ele matou o ungido de Deus. Mas por que Davi fez isso? Porque Deus já tinha dado a ordem que os amalequitas deveriam ser mortos, destruídos mesmo. Então Davi estava cumprindo uma ordem de Deus. Veja só, quando ele mata, então quando manda matar, ele está cumprindo a ordem de Deus. Agora, no caso, depois, Davi planeja a morte de Urias. Então, aí ele deveria sofrer de Deus a pena capital, mas Deus o absolve, porque o poder de vida só pertence a Deus. Os homens não podem executar essa ordem de matar alguém, porque senão Davi seria morto. Mas os homens não têm esse direito, só Deus tem, e Deus decide pela misericórdia, não mata Davi. Agora, se você apresentar algum rei que matou sem ordem de Deus, por exemplo Acabe, né? Acabe era um homem ímpio, não obedecia mesmo a Deus. Mas Deus não autoriza nenhum rei, nenhuma autoridade a matar ninguém. E os que foram mortos no Antigo Testamento foram mortos aí com a autorização de Deus, então é Deus que está decidindo. Ele é o autor da vida, ele pode dar e ele pode tirar a vida. Só ele tem essa autoridade. Tópico 2, no Novo Testamento. Aos Romanos, Paulo constata a legalidade da pena de morte e a legitimidade do Estado em usar a espada como punição ao transgressor. Romanos 13, 4. No entanto, o apóstolo não normatiza a aplicação da pena, não ordena e nem proíbe, apenas reconhece a existência da lei como dispositivo punitivo. O evangelista João registrou o caso da mulher apanhada em adultério, João 8,4. Os escribas e fariseus exigiram o parecer de Jesus sobre a aplicação da pena de morte para adúltera, João 8,5. Entretanto, os acusadores comportaram-se de modo parcial e trouxeram somente a mulher para ser julgada, enquanto a lei exigia a presença das testemunhas e também do adúltero, como está em Números 35, 30 e Levíticos 20, 10. Cristo se recusou a participar deste juízo temerário e ilegítimo, absolveu a mulher da punição e perdoou e a exortou a deixar o pecado, João 8,11. Então, veja bem, Paulo não está apoiando nenhuma lei aí que mandasse matar alguém ou que matasse alguém, nada disso. Paulo está advertindo aos cristãos o perigo que eles corriam de serem mortos. Por quê? Porque o governo romano tinha em suas leis a autorização para executar as pessoas. Então Paulo diz bem claro, olha, você faz o bem, ame as pessoas, faça só o bem. Ninguém vai ter motivo para matá-lo. Então faça isso. E se morrer? Se morrer, vai para o céu. É o que aconteceu com Paulo. Ele fez algum mal para ser morto? Não. Mas ele sabia que existia a pena capital? Sim, tanto é que ele mesmo disse que iria morrer. Então ele está dizendo que existe essa pena capital, a pena de morte. Ele não está apoiando, não está dizendo que está certo, que é Deus que mandou, nada disso. Então cuidado com a interpretação do texto. E nós vamos ver também no Evangelho de João que Jesus absolve uma mulher que fora condenada a ser apedrejada
pelos judeus, sendo que os judeus nem autoridade tinham para matar.